e amém. Podeis assentar-se. Coisa linda é poder rever a nossa igreja novamente assim. Obrigado, meu amor. Poder rever esses bancos cheios. A gente passamos aí por um período bem complicado, né? A humanidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também passou, claro, óbvio, nós estamos no mundo. E nós tivemos aqui cultos que nós tivemos a oportunidade de pregar para uma câmera durante a pandemia. E hoje poder olhar aí vocês, Deus seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus, que foi Ele que trouxe vocês aqui, ministre no coração de vocês a mensagem que Ele tem para ministrar no coração de vocês. Vocês não vieram aqui ver um coral cantar, não. Vocês vieram aqui ouvir a voz de Deus. Amém, irmão? Então, abra sua Bíblia no livro, no Evangelho, lá no Antigo Testamento, que está em Isaías. Isaías, capítulo 53. Abra sua Bíblia aí, ou seu smartphone. Isaías 53. Nós estamos celebrando o maior evento da história da humanidade. Maior evento. Falamos hoje aqui pela manhã. Permita-me, você que veio na escola bíblica, repetir aqui. A gente tem a celebração da Páscoa como um grande evento, mas a Páscoa não, o Natal, o Brasil celebra demais a Páscoa, o Natal. Mas é a Páscoa o grande evento. É a Páscoa. É a cruz de Cristo. Então, esse é o momento em que nós precisamos celebrar isso. Para você ter uma ideia, os evangelhos, só 2 evangelistas relataram o nascimento de Jesus. Só 2. Enquanto a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relataram a morte de Jesus. Olha, nas grandes biografias do mundo, às vezes se cita mais ou menos 10% da morte daquele autor, daquela pessoa que está se fazendo a biografia. De Jesus, são mais de 30% do escrito de Jesus voltado para a morte dele, para você ver como a morte de Cristo foi importante para mim, para você. Então, aqui em Isaías, 700 anos antes, já se falava sobre isso, e eu peço a você para acompanhar essa leitura que diz assim, a partir do versículo 3, Isaías 53, a partir do versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Só até aí, Pai. Essa é a tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la segundo o teu propósito, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão hoje, da nossa cantata, que você já vai ouvir de uma forma belíssima, é numa cruz tão distante. Esse é o tema da campanha, da nossa cantata hoje. Numa cruz tão distante. Por que numa cruz tão distante? Parece que depois de 1989 anos, aproximadamente, segundo
É segundo porque a gente não tem muita precisão do nosso calendário, não sei se vocês, claro que você sabe disso, né? Nós estamos vivendo 2022 aí, mas há controvérsia, né? Então, segundo o nosso calendário, 1989 anos depois da crucificação de Cristo. Então, essa cruz, ela está longe, não somente no tempo, mas ela também está longe no seu significado e nos seus valores, nos seus símbolos. Por isso é uma cruz tão distante. Ao ponto de que hoje não é mais cruz, é um coelho da Páscoa. Hoje o símbolo da Páscoa não é mais Cristo ressurreto, mas é um bombom, que quem sabe você já até comeu hoje, um ovo de chocolate. Não temos nada contra o ovo de chocolate, inclusive se você quiser nos presentear com ovo de chocolate, não tem problema. Mas como o símbolo da cruz ficou distante, é por conta disso que nós precisamos trazer esse símbolo novamente, à luz do texto que nós vimos. O que Isaías falou 700 anos antes de Cristo? Isaías foi um profeta de Judá, e ele falou isso para o povo que estava distante, e que haveria um homem que morreria pelos pecados. Ele estava falando de Jesus, o Messias. 3 coisas aqui, só para a gente preparar o nosso coração para receber a mensagem dessa cruz que está tão distante hoje. Por que a cruz está tão distante? Isaías fala que o Messias ia carregar sobre ele. Versículos 3 a 5 diz, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, como quem escondemos o seu rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso Isaías já falava de Jesus Cristo 700 anos antes. Isaías estava falando que esse Messias, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, ele viria para perdoar os nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz, gente. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Mas por que está tão distante? Porque nós trocamos os símbolos. Por que está tão distante? Hoje, quem sabe, eu não preciso tanto de alguém que leve sobre ele as minhas enfermidades, porque quando eu fico enfermo, eu ligo para o meu plano de saúde. Por que está tão distante? Porque falar de pecado hoje não é politicamente correto. Não se fala mais de pecado hoje. Então, a cruz de Cristo está cada vez mais distante de nós. Nós não precisamos de ninguém que leve o pecado sobre ele, porque, afinal de contas, nem temos pecado. Nada, isso é tudo relativo. Então, a cruz de Cristo tem se tornado obsoleta para o tempo de hoje, está tão distante. Mas a cruz, o verdadeiro sentido da Páscoa, é que Jesus levou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A segunda coisa que a cruz, que está distante do nosso tempo, dos nossos valores, dos nossos princípios, dos significados desse tempo, é que a cruz de Cristo, ela foi feita, o seu objetivo final, a cruz de Cristo, era para além dele morrer pelos nossos pecados, além dele pagar os nossos pecados, ele ia morrer em nosso lugar. Diz o texto. Versículo 8 diz, por juízo do opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou, portanto, foi cortado da terra dos viventes. Jesus morreu na cruz. Um fato histórico, por mais que alguns céticos vão dizer, não, isso está comprovadamente escrita na história da humanidade. Historiadores da época de Jesus, seculares, registraram que Jesus, houve um homem na Galiléia, Jesus, está lá. Jesus morreu, e ele não simplesmente morreu, ele morreu por os nossos pecados. Ele morreu para nos perdoar, ele morreu para nos dar a vida eterna. Esse texto vai dizer que ele foi tirado, cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. A gente poderia pensar e ficar só no primeiro passo aqui, e falar assim, Jesus, ele tira os meus pecados. Se eu tenho pecado, ele tira meus pecados, beleza. Será que ele precisava morrer? Ele sendo Deus, precisava, era só ele tirar os pecados e estava resolvido. Mas a justiça de Deus o obrigou. A justiça de Deus o levou, melhor assim dizendo,
a entregar a sua vida, o seu sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário para nos dar a vida, e a vida eterna. Porque Romanos 5, 8, 9 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda. Que coisa linda. E Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz: ó morte, onde está a morte? Onde está a morte o teu aguilhão? Jesus morreu para nos libertar. Páscoa, a cruz de Cristo é libertação, gente. A primeira Páscoa foi para que o povo de Israel fosse livre do anjo que passaria por cima dos umbrais manchado pelo sangue do Cordeiro, vocês lembram? A segunda Páscoa é Jesus, Deus não mais mandando um cordeiro, mas mandando o seu próprio filho como cordeiro, entregando o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus pega e leva os nossos pecados sobre ele e morre para nos dar a vida e a vida em abundância. E por último, a mensagem da cruz, dessa cruz tão distante, de além de nós pensarmos que Jesus ele ficou no nosso lugar, ele levou sobre ele as nossas transgressões, diz o versículo 10 a 12, diz que todavia o Senhor agradou-lhe moer, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto penoso do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Isso que Jesus fez por nós, carregar o nosso pecado, morrer na cruz por nós, o fará olhar para o futuro, e ele ficará satisfeito, pelo fruto das suas mãos, pelo fruto dos pregos nas suas mãos, ele vai olhar para tudo isso, como eu creio que ele está olhando do céu agora, está vendo você aqui na casa dele, e ele muito satisfeito com a sua vida, porque valeu a pena morrer, valeu a pena carregar todas as nossas iniquidades, valeu a pena, porque hoje, depois de 1989 anos, você foi atingido, você foi alcançado pela obra e pelo sacrifício da cruz do Calvário. Amém, irmãos? Essa é a mensagem da cruz, a mensagem que está tão distante do nosso tempo. Jesus disse em João 11, 25, disse a Maria e a Marta, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Essa é a nossa esperança. A mensagem que está tão longe do nosso tempo hoje é a mensagem de esperança, que Jesus veio, levou os nossos pecados, morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna. Páscoa é vida eterna. Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Se você ainda não entendeu essa mensagem na sua vida, eu queria pedir que você ficasse bastante alerta aí. Preste atenção em cada cântico que será entoado aqui, cada letra. E você vai ver, mais uma vez, tudo isso que nós acabamos de dizer aqui, por meio da canção, da música, dos louvores e da arte cênica. Que Deus nos abençoe a fazer com que esta cruz, que está tão distante, chegue mais perto de nós, dos seus valores e dos seus significados. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a entender a mensagem da cruz. Nos ajude, ó Deus, a perceber o valor, ó Deus, a importância do teu filho ter vindo aí do céu, ó Pai, carregar sobre ele as nossas iniquidades, morrer por nós naquela cruz, para que um dia ele pudesse ver tudo isso que ele está vendo agora, tudo isso que o Senhor está vendo agora, Deus. Pessoas prontas, aptas, livres, ó Deus, para te adorar. Nós te pedimos isso no nome dele, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.